Presidente Pacheco, a responsabilidade é de Vossa Excelência. Me dirijo ao presidente dessa casa, senador Rodrigo Pacheco. O país está órfão dessa casa, desse elefante aqui. Eu sei muito bem que ao assinar um pedido de impeachment, qualquer um de nós está sujeito a receber retaliações como vários estão recebendo. Olá e seja bem-vindo. O bicho está pegando. Em um cenário de tensão e descontentamento, senadores se unem em protesto contra as investidas do Judiciário contra o Congresso Nacional. A revolta é evidente diante de uma multa exorbitante de 50 milhões de reais imposta por ministro do STF ao senador Marcos Duval, gerando indignação e resistência. O crime está tão pesado que o senador Márcio Bittar fez acusações gravíssimas, denunciando retaliações contra os senadores da República que assinaram o pedido de impeachment do ministro do STF. O clima de confronto se intensifica quando o senador Magno Malta cobra ação, apontando o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, como responsável pelo caos que está em curso, gerado por quem deveria guardar a Constituição Federal. Veja trechos dos discursos inflamados dos senadores da República. A recente divulgação pela imprensa nacional e internacional de um farto material que demonstra relações espúrias entre integrantes do gabinete do ministro Alexandre de Moraes com integrantes do Tribunal Superior Eleitoral é chocante, lamentável e, por que não dizer, criminosa. Uma face podre da República, mostrando a ruína definitiva de algumas instituições e pessoas. Para estarrecimento dos brasileiros de bem, vê-se o uso de um modus operandi maquiavélico, onde um lado define seus alvos e desafetos, e sobre eles demanda que um time de assessoria produza provas, pasmem, utilizando-se inclusive de sua criatividade. Aqui, pessoas são literalmente banidas das redes sociais, a exemplo do nosso amigo senador Marcos Duval, por uma cadetada. Aqui, um mero desabafo no WhatsApp pode significar a destruição de reputação feita pelo Estado. Presidente, eu quero começar também manifestando a minha solidariedade ao senador Marcos Duval. Eu tenho uma alegria de poder ter um contato um pouco mais próximo com o senador Marcos nesses dias de grande dor. E preciso dizer para o Brasil, ele não está bem, não está bem. As injustiças que estão sendo feitas contra o senador Marcos Duval está afetando de uma forma profunda a saúde emocional dele, a saúde física. E o senador hoje tem uma mãe com câncer, uma mãe que precisa e depende dele, e ele está com toda a sua conta bloqueada. Lamentavelmente, nós estamos diante de um dos casos de injustiças mais terríveis contra um senador nos últimos anos, nós estamos vivendo agora. Eu também quero, mais uma vez, me solidarizar ao senador Marcos Duval. Não nos conhecíamos, não temos uma amizade, não é dos parlamentares com quem eu mais me relaciono, mas isso não faz diferença, Mourão. Nós temos 80 senadores, nós não temos mais 81, porque um senador da República, na prática, está cassado. Eu já falei e vou repetir, se um senador legitimamente eleito, ele tem a sua conta bloqueada em até 50 milhões de reais, se ele não pode receber inclusive salário, não pode viajar, não tem como manter a sua vida, portanto não tem como exercer o mandato que o povo do Estado lhe conferiu. E é uma vergonha, senhor presidente, que esta casa, presidida pelo Pacheco, que eu votei a primeira vez, e a segunda, Cleitinho, inclusive contrariando um amigo meu candidato, Rogério Marinho, por razões que já expliquei, politicamente eu entendia, e talvez
erroneamente que para achar um meio termo entre o Supremo Tribunal Federal e o Legislativo, eu entendia que seria melhor a eleição e depois a manutenção do atual presidente. Eu quero acreditar ainda, senhor presidente Everton, que eu não errei no meu voto. Mas se o Senado se cala, se o Senado não faz nada, vendo um senador sendo cassado numa atitude monocrática de um ministro, isso é uma falta de respeito e de vergonha para todos nós que aqui estamos. Portanto, mais uma vez, a minha solidariedade ao senador da República, que, repito, na prática está com o seu mandato cassado, ou no mínimo, ele está com o seu mandato suspenso. Senhor presidente, é por essas e outras, astronauta, que eu estarei no dia 7 de setembro lá em Minas Gerais. Presidente, eu não sou dos mais corajosos, mas eu lembro de uma frase que o Mandela repetia, que a coragem não é a ausência do medo, a coragem é a superação. Eu sei muito bem que ao assinar um pedido de impeachment, qualquer um de nós está sujeito a receber retaliações, como vários estão recebendo. Mas há um momento, senhor presidente, que o homem tem que superar os seus receios, os seus medos, e em nome daqueles que te elegeram, daqueles que defendem a liberdade no país e a manutenção da democracia, precisam se posicionar. Bittar, amigo, vivemos aqui juntos há 5 anos e meio de mandato, nunca tivemos uma discussão, Claro. Você e eu, e a gente pode divergir em vários pontos, mas eu nunca vou desqualificá-lo. Muito obrigado. Eu queria apenas colocar que, como jornalista e um amigo que tenho, junto com o Datena, que é o senador Magno Malta, me conhece há mais tempo do que vocês. Eu sou o jornalista brasileiro mais processado na história do país. São 183 processos. Nunca fui condenado. Eu já recebi condenação de R$500 mil, foi a maior. Eu não tenho compromisso com erro. Quando eu erro, eu volto atrás. Por exemplo, eu errei com o bispo Malafaia, exagerei com ele. E peço desculpas pelos exageros. Agora, nessa questão do senador Marcos Duval, o ministro Alexandre de Moraes tinha que ter esse compromisso de voltar atrás quando erra. Porque num país como o nosso, em qualquer lugar do mundo, nenhum ladrão, nenhum traficante recebe uma condenação de 50 milhões. Nem Sérgio Cabral não, Cleitinho, nem Fernandinho Beiramar. Ninguém. Escolhe um americano, escolhe um argentino, escolhe quem você quiser, escolhe o Escobar, falecido. Pelo amor de Deus, tem limites. Cumprimentando os senadores que foram à tribuna, senador Cleitinho, senador Damares, senador... E que trataram dos assuntos que estão em voga nesse momento no país. Eu vou falar aqui com base no que ouvi, mas vou deixar de citar o nome de algumas criaturas. Eu sou a pessoa menos indicada para defender o senador Marcos Duval. Mas se o que está acontecendo com o Marcos Duval fosse com alguém do PT, do PCdoB, o mais radical, se fosse com Randolfo, com o senador Jacques Wagner, com Vossa Excelência, com qualquer um, ainda que o sujeito fosse o mais radical de todos, essa casa tem que entender que ele é senador e o presidente da casa, que aliás recebeu o voto dele, mas ele é presidente de todos, tem obrigação de defendê-lo. Que multa é essa de 50 milhões? Redes sociais banidas. Presidente Pacheco, a responsabilidade é de Vossa Excelência. Me dirijo ao presidente dessa casa, senador Rodrigo Pacheco. O país está órfão dessa casa, desse elefante aqui, senador astronauta. Pesado, orçamento pesado,
tirado do suor do povo brasileiro, assim como o Cleitinho citou o orçamento aqui. E as compras, isso é complexo de Janja, do Supremo Tribunal Federal, essa compra de imóveis caros, num momento como este, a responsabilidade é do presidente dessa casa, que na separação dos poderes é quem mais poder tem. Essa conversa fiada de que pedir impeachment não passa, esse não é o dever do presidente dessa casa. Se vai passar ou não vai, não interessa. Ele precisa botar para votar. E nós, o povo brasileiro, eu quero aqui cumprir a minha parte, senador Marco Rogério, porque não quero ir para a vala comum. O povo do Espírito Santo não me mandou aqui para isso. Em um momento de desabafo, o senador Rodrigo Pacheco é acusado de complacência e omissão diante dos acontecimentos. E com razão. Ora, enquanto o Senado é desrespeitado, Pacheco fecha os olhos e descansa em berço esplêndido, como se nada de anormal estivesse acontecendo. Acorda, Pacheco!